Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Alan César, médico cardiologista, e hoje nós vamos conversar sobre mais um assunto que é muito comum em consultório cardiológico, não só cardiológico, mas quem faz clínica médica também acaba vendo muito, que são as alterações de colesterol, né? O paciente que chega, doutora, eu tenho colesterol alto, eu já tomo remédio há um tempão, sei lá, o último exame deu alterado, etc e tal. E o termo que nós utilizamos na área médica são as chamadas dislipidemias ou dislipemias, tá? Bom, vamos lá. Os distúrbios de colesterol são extremamente comuns, tá? Lembrar que colesterol nós temos uma porção que nós mesmos produzimos e tem o colesterol que nós ingerimos. Então, você pode ter alterações de colesterol por causa de uma alimentação inadequada ou por uma produção endógena exagerada. Quando nós vamos avaliar os distúrbios de colesterol, vale lembrar o seguinte, eu falo sempre para o meu paciente, esqueça colesterol total. Por quê? O valor do colesterol total é um valor que você adquire através de uma fórmula, em que eu pego as três principais frações de colesterol, jogo numa fórmula e sai o colesterol total. Então, ter um colesterol total elevado somente não quer dizer nada. Nós temos que olhar as frações. Quais são as três principais frações de colesterol? Bom, temos o HDL, que é um colesterol, que é o que nós consideramos de colesterol bom, tá? Por que ele é bom? Porque ele tem uma função como se fosse de lixeiro, vai. Ele passa nos vasos e ele retira aquela gordura ruim que está presa nas paredes dos vasos, tá? E o HDL, ele é um fator de proteção, então quanto mais alto o seu HDL, melhor para você, né? O parâmetro de normalidade para homem é acima de 40 e para mulher acima de 50. Temos o LDL, que é o colesterol chamado ruim, tá? O LDL é o colesterol que está relacionado com a deposição na camada mais interna dos vasos, que é o que vai formar as placas de ateroma, que é o que nós evitamos, aí, é o que na cardiologia nós mais tememos, porque é isso que vai levar você a ter um infarto agudo do miocárdio, é isso que vai levar você a ter o acidente vascular cerebral, tá? E onde a maioria dos remédios de colesterol vai atuar, tá? Níveis de normalidade de LDL vão variar muito, tá? Por quê? Nós vamos levar em consideração o risco cardiovascular, tá? O risco cardiovascular, ele é dado através de algumas tabelas, tá? A mais comum que a gente usa é a tabela de Framingham, em que nós utilizamos algumas características do paciente. Para cada característica você ganha uma pontuação e isso vai fazer com que você seja classificado em baixo risco, em risco intermediário, um risco alto ou muito alto. Mas no geral, paciente de baixo risco tem que manter o LDL abaixo de 130 mg por decilitro. Paciente com risco intermediário tem que manter o LDL abaixo de 100 mg por decilitro. Pacientes de alto risco cardiovascular, ou seja, que tem mais do que 20% de chance de infarto ou derrame nos próximos 10 anos, tem que manter abaixo de 70 mg por decilitro. Chamo atenção, neste grupo estão classificados os pacientes diabéticos, tá? E os pacientes de muito alto risco, que são aqueles pacientes em que já tiveram algum evento cardiovascular, já infartaram, já tiveram AVC, tem alguma arteriopatia grave, em que você tem que manter o LDL abaixo de 50. Então, assim, se vocês prestarem atenção, nós temos vários alvos com relação ao LDL e vai variar muito de acordo com o seu risco cardiovascular. E temos os triglicerídeos, que estão muito mais relacionados aí com a ingestão de carboidratos, né, álcool e carboidratos, em que nós queremos que o triglicérido fique abaixo de 150, mas na maioria das vezes a gente tolera até 200, tá certo? Bom, tem um distúrbio de colesterol, né? Então, assim, eu vou ver, na verdade, qual que é o problema. Na maioria das vezes, os distúrbios de HDL, que é o colesterol bom, são difíceis de manejar, tá? A gente evita medicação, porque as medicações para aumentar HDL dão muitos efeitos colaterais. Então, nós deixamos para tratar com medicação último caso. Ah, mas eu tenho um HDL baixo, doutor, o que eu faço? Exercício físico e se você fuma,
pare de fumar, tá bom? LDL. Bom, para o tratamento do LDL, nós temos as medicações chamadas estatinas, né? Que nós temos várias no mercado, de diferentes preços e de diferentes potências. Tá? O médico cardiologista, o médico clínico vão avaliar o seu risco, vão ver qual que é o seu nível de LDL naquele momento e aí vai te indicar ou só mudança de estilo de vida, atividade física, perda de peso ou a instituição já de uma dessas drogas, tá? Que vai variar muito do que você quer. Então, exemplo, se você tem um LDL de 180, mas você é um paciente diabético, que tem que ser abaixo de 70, lembra? Alto risco, eu vou entrar com uma estatina mais potente. Agora, se você é um paciente que tem 180 de LDL, mas você é um paciente de baixo risco, em que você tem que baixar de 130, eu vou entrar com uma estatina de uma potência um pouquinho menor, que provavelmente eu vou conseguir atingir o meu objetivo, tá bom? E para triglicerídeos, normalmente nós usamos os chamados fibratos, né? Os mais comuns, bezafibrato, ciprofibrato, que são drogas que normalmente têm uma ação muito boa, você toma e despenca triglicérides. Doutor, eu vou tratar durante quanto tempo? Depende, né? Se você tem uma alteração decorrente de alteração só de hábito de vida, de alimentação e etc., você vai tratar durante um tempo específico, né? Desde que você faça suas modificações de hábito de vida e provavelmente você não vai precisar usar mais o remédio. Agora, se você é um paciente que produz mais colesterol, o seu tratamento vai ser contínuo, tá? Determinadas situações, então aqueles pacientes que têm um risco maior, né, igual o diabético, o paciente que já infartou, não vão ficar sem remédio, porque é praticamente impossível você manter um LDL abaixo de 70 ou abaixo de 50 sem medicação, tá? Então, o tempo vai variar de acordo com a característica de ser hábito de vida ou genético